Oi, 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 pessoas! Olá, meus queridos e minhas queridas, companheiros desta caminhada aqui no YouTube, desigrejados, parados, excomungados, né? Lá pela instituição, por alguns manos, alguns irmãos, né? Que acha que a gente, né? Aquelas coisas, né? Deixa quieto. Deixe e deixa nós, né? Beleza? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que for que você estiver me vendo, me assistindo ou me ouvindo. E amém a todas as saudações. Todas. Eu já fiz vídeo aqui dizendo que toda instituição, toda religião, seja ela qual for, ela prega o bem, né? Ela prega o bem. Existem algumas que, né? Não sei qual, porque nenhuma delas confessa que faz o mal, né? Então, partindo desse princípio, toda pessoa que tem fé, toda pessoa que tem fé em alguma coisa, ela crê que a sua existência e que acima desta terra, lá nos céus, o infinito universo, nesse cosmos maravilhoso, tem coisa muito mais importante, muito valiosa, muito mistério, né? Do que sonha a nossa vã filosofia. E nos sentimos diante de tanta grandiosidade, tão pequenos, tão pecadores, né? Que só o Criador, o formador de todas as coisas, para nos entender, porque Ele conhece o mais profundo do nosso pensamento, do nosso coração, dos nossos pensamentos, né? Então, o que este ou aquele acha ou desacha ao nosso respeito, só diz respeito a ele próprio, né? Por quê? Porque ele não é o dono, né? Ele não é o dono, ele não é aquele que deu a vida, nem aquele que vai tirar a vida, e nem aquele que vai julgar a nossa passagem aqui por essa baixa terra, né? É simples assim. Tem pessoas que sofrem, como sofrem, porque alguém olhou feio, porque alguém não cumprimentou, porque alguém não saudou, porque o vizinho olha de soslaio, porque o colega de trabalho faz isso, faz aquilo, porque aquele parente fala aquilo, porque, sabe, sofre porque quer. Eu sempre falo, seja blindado. Coloque aqui, ó, na sua frente, se blinde. Bate e volta, bate e volta. Simples assim. O que a pessoa pensa, deixa de pensar a seu respeito. Gente, deixa passar, deixa quieto. Simples. Porque nós não vamos agradar a todo mundo. Para alguns, nós somos ótimas pessoas, excelentes pessoas, maravilhosas pessoas. Para outras, somos detestáveis. Nossa, não suporto ela, não suporto ele. Deus que me perdoe. Não sei o que você vê nele, não sei o que você vê nela. E nós também somos assim, né? Nós também somos assim.
Tem pessoas que eu gosto muito, tem pessoas que é mais ou menos, tem pessoas que eu tolero, né? E tem pessoas que eu amo de paixão. Ah, mas você não vê que ela tem ele tem aquele defeito? Eu vejo que ele tem esse e aquele defeito. Mas eu aceito, eu gosto da pessoa, assim mesmo, beleza? Então, é isto aí, tá bom, gente? Eu vou falando daquela série, né, minha, dos vídeos, eu vou agora mostrar para vocês o que restou, gente, o que restou daquela maquinona grandona, né, que a gente punha aqui no ombro, pesava, eu não sei quantos quilos, mas acho que mais de 2, 3 quilos, né? Só que aquela máquina, a gente sustentava ela aqui no ombro, né? E mesmo assim tinha muito filmador, né? Cinegrafista, né? Que se dizia, né? Profissional e balançava tudo e não se e estragava toda a filmagem, né? E não conseguia. Imagina essa aqui, ó. Essa aqui foi a nossa última, ela ainda funciona, tá? E era Super HD da Sony, uma imagem maravilhosa e espetacular, né? Então vocês imaginam, se aquela que sustentava no ombro, né, já tinha filmador que estragava o serviço, vocês imaginam essa aqui, ó. Essa aqui você tinha que ter uma coordenação motora muito 10, né? Porque olha, ela é muito leve, né? Ela é leve, ela qualquer coisinha e olha, meu filho tirava de letra. E eu mais ou menos, não vou dizer que eu chegava ao profissionalismo dele não, né? Mas ele fez um suporte e a turma toda quando a gente ia, né, filmar nas igrejas, porque às vezes eu tinha o casamento das 5, das 6, das 7, e a equipe, né, trocava de equipe, cada um contratava o seu profissional, né? E aí meu filho fez um suporte, ele colocava aqui nos ombros, né, um suporte, e ele colocava a câmera aqui, e era facinho de filmar. E todo mundo, nossa, como que você fez? E não sei o que lá. E ele falava, ah, foi eu que inventei, foi eu que me adaptei. Então, esta foi a modernagem, né? Desde aquela, ela tinha, era VHS, tinha aquela fita de vídeo, né, grandona, que a gente alugava nas videolocadoras, e essa daqui era um cartãozinho de memória, E a gente morria de medo quando saía, né, de um evento, que alguém roubasse a câmera, então meu filho corria, tirava, né, o cartãozinho de memória, escondia no bolso, porque se a pessoa, se por acaso acontecesse, né, de um assalto, levar os equipamentos, pelo menos a gente salvava o evento, né? Belos tempos, belos dias, beleza? Tudo muda, gente. A vida anda, a fila anda, né? Quantas profissões, né? Que eram uma profissão de se ganhar muito dinheiro. Tintureiro, sapateiro, que mais? Foto e vídeo, né? E hoje, claro que ainda tem, mas quem vai contratar uma equipe de filmagem, sendo que o celular já faz tudo, né? Edita, faz cortes, né? Só quem realmente quer fazer um álbum fotográfico muito bonito, né? Guardar uma recordação. E quem não quer, tinha muita gente, como eu falei dos japoneses, os japoneses não fotografavam a própria festa, eles contratavam as pessoas de fora, porque eles falavam que todos da família, todos os parentes, era para participar da festa.
participar do evento, né? Cultura é outra coisa, né? Gente fina é outra coisa. E isso não acontecia nos meios, né? Muitos convidavam a pessoa para ser padrinho, só para participar do casamento, só com o interesse que a pessoa filmasse e fotografasse e para dar de graça, né? O álbum. Coisas assim. Bom, então eu vou falar hoje sobre ainda da série das filmagens. Nossa, já foi 10 minutos de papo, Dona Mari. Eu vou ver se eu consigo encaixar nos meus 20 minutinhos e poucos sobre uma das últimas filmagens que nós fizemos. Aí já não tinha mais a produtora, aí nós já tínhamos só uma loja, né? Loja de foto e vídeo e artigos para presentes, aqui mesmo na região. E em 2011, 2012, né? E foi um dos últimos eventos que nós fizemos, né? Nós pegamos já pela loja e foram também, foi pouco tempo, né? Porque aconteceram tantas coisas. Gente, se eu for falar tanta coisa que aconteceu, aí já é de ordens, né? Familiares, particulares e deixa quieto. E também foi uma época, né, muito boa. Todo sábado, pelo menos todo sábado, tinha um evento. Ou no meio da semana tinha um evento, né? Então passou um dia na loja, uma jovem senhora, e primeiro nós tínhamos uma parte de vidro, né, numa vitrine, com bastante fotos, bastante coisas assim, e ela passava todo dia e ela ficava olhando. Por certo, ela estava analisando. E todo mundo passava de tarde no serviço ali, era uma avenida, né, muito movimentada, e ficava parado ali olhando, né, as fotos. E um dia ela passou, olhou e entrou. E aí ela disse, eu tenho passado aqui, tenho visto esta loja e eu quero saber como que funciona, porque eu vou casar, né? E eu quero contratar foto e o vídeo, quero ver as condições. Aí nós mostramos, né, o mostruário, ela gostou muito. Mas é muito caro, mais isso, mais aquilo, né? E a gente falou assim, mas isso aí a gente parcela, não tem problema nenhum. E aí fizemos o contrato, né? E no dia aprazado, né? Fomos fazer o evento desta mulher. Eu disse, ela era uma jovem senhora. E aí, ela tem o lugar, né? A igreja, o buffet, aqui na cidade mesmo. E foi, assim, um casamento muito bonito, muito bacana, né? E fomos para o salão. E aí, entrou na hora das alianças, duas crianças, dois adolescentes, assim, tipo 9, 11 anos, né? Um menino e uma menina. E lá na festa nós ficamos sabendo que eram filhos dela, né? E do noivo. Eu já disse, eles não eram jovenzinhos, né? Gente, foi um casamento muito gostoso, né? O salão, gente muito alegre, muito feliz, né? E aí, eu lembro que tocava toda hora, o Eduardo Costa estava no auge da carreira e ele tinha uma música que chamava Sou Fã Número 1, mais ou menos isso. E a música falava assim, sou fã dos teus olhos, sou fã do teu sorriso, sou fã da tua roupa, lá, 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 lá. Gente, toda hora era essa música, né? Tocava mais uma ou duas, depois voltava nesta música. Aí teve uma hora, né?
E eu tive a liberdade, cheguei perto dela e falei assim, nossa, que paixão, hein? Isso que é paixão, né? É um casamento toda hora com essa música. E ela falou assim, ah, tá. Depois a gente conversa sobre esta música. Gente, inacreditável. Guarde bem, hein? Sou fã dos teus olhos, sou fã dos teus sorrisos. E eu nem conhecia esse Eduardo Costa, né? Mas gostei da música, né? E eu achava assim que era ou ela, né, dedicando aquela música para ele, ou ele dedicando a música para ela, né? Então tá bom, aí fomos. Gente, uma família muito alegre, muito alegre. Depois desse evento, desse casamento, e nós fomos na praça e filmamos na praça, e eu dava dicas para ela, né, que nem a gente faz as fotos na praça, faz que vem correndo, e ele abre os braços para te receber, e assim, aquilo, e eles topavam tudo. Eu só achei ela muito alegre e ele muito sisudo, né? Um homão muito bonito, né? Assim, belo espécime, né? Eu achei que ele estava assim um pouco fechadão, né, para um casamento. Mas eu achei que a família dela estava assim muito feliz, muito eufórica, tal. Bom, passou. Fizemos o evento e dali uns tempos ela gostou tanto, né, de nós, do nosso trabalho, ela recomendou o nosso trabalho para uma amiga, aí nós tornamos a nos ver, né, ele já não estava, né, o marido que se casou naquele dia. E recomendou nós para uma amiga que ia se casar, depois ela recomendou para uma outra pessoa, e aí depois ela chamou nós de novo para fazer um aniversário do filho dela. Lá fomos nós, né? E nós já éramos assim, né? Claro que não, né? Mas tipo assim, íntimos da família. Eles eram pessoas muito agradáveis, muito alegres, sabe? Aquelas pessoas que vamos entrando e senta e se aproxegue, né? E aí ficamos assim. E o marido dela também não estava neste evento. Veja, fizemos mais, esse era o terceiro evento, e o marido dela não estava. Num outro evento, nós perguntamos dele, gente, eu esqueci o nome dele, também nem ia falar o nome dele, né? Mas eu lembro que eu perguntei, né? E o maridão, aí ela falou que como ele era gerente de um posto de gasolina, ele estava aquele dia trabalhando e ele não pôde comparecer. E ele ficou por isso mesmo. Mas no aniversário do filho, né? O filho já era um adolescente, um menino lindo também, menino também maravilhoso, alegre, sabe? Curtindo a festa, porque tem muita festa que a gente faz, gente, tem muita festa que a gente fez que se era o aniversariante, ele não estava curtindo não, era só a mãe ou o pai que quis fazer a festa, né? Casamento, então, tem passagem que acho que dá para varar o ano de contar. Tinha que implorar para o noivo vir para tirar as fotos, para cortar o bolo, para fazer o brinde, para dar o beijinho. Nossa, estavam de mal já no casamento, já estavam brigados há não sei quantos dias, mas aí surgiu o casamento. Estou com uma coceira nos olhos. E aí, eu perguntei para ela, mas cadê o marido, né? Aí ela me contou. Gente, sabe o que aconteceu? Vou ter que resumir rapidão agora. Ela contou para mim e falou assim, olha, eu vou te contar, né? Já é o terceiro evento, então eu vou te contar o que aconteceu. Aquele casamento foi um casamento faz de conta. Meu pai não admitia que eu não era casada. Eu fui a única que não me casei, que não entrei na igreja, né? Que não tinha o papel passado. E o meu pai estava muito doente, né? Quase terminal.
E ele sempre me cobrando, ele sempre me cobrando. É, filha, porque vocês, né, vocês são ajuntados e isso e aquilo, né? E ela tinha, né, já com 2 filhos, precisava de coisas assim de pessoas, né, de antigamente. E este marido dela dava muito trabalho para ela. Era muito mulherengo, ela sabia, né? Ele realmente aprontava, dava muito problema para ela, mas ela tirava de letra. Só que ele se apaixonou muito, mas muito, muito apaixonado por uma jovem, né? Muito mais jovem do que ele. E ele chegou para ela e disse para ela: olha, fulana, antes que você fique sabendo por terceiros, eu vou abrir o jogo com você. Eu estou saindo com uma pessoa e eu estou apaixonadíssimo por esta pessoa e eu estou disposto a me separar de você e você pode ficar com tudo, com a casa, você não precisa se preocupar, eu vou dar a pensão dos filhos, né? E eu só quero a minha liberdade. Aquelas paixões, né? Paixões avassaladoras, né? E então ela pegou e ela já estava, né? Como ela falou para mim, ela falou, eu já estava tão cansada, sabe? De me fazer de tonta, de me fazer que não estava vendo, por causa das crianças. E agora eu estava, meus filhos já estavam crescidos, meus filhos já tinham entendimento, né? Então eu falei para ele, tá bom, você pode separar de mim, só que nós vamos nos casar. Eu quero um casamento, eu quero uma festa, eu quero ir num cartório, tá? Este vai ser o preço da tua liberdade. Por quê? Porque o meu pai a vida inteira me cobrou e eu toda a vida fui enrolando o meu pai, fui me enrolando, né? E sempre aceitei as coisas do teu jeito, para conviver com você. Só que agora vai ser assim. Nós vamos nos casar, nós vamos dar uma festa. Meu pai está indo embora dessa terra e eu quero que o meu pai vá super feliz com as filhas. Elas eram muitas filhas, sabe assim? Acho que era uma família assim, eu não sei, não tenho certeza, mas eram aquelas famílias nordestinas, né? E eu quero dar esta alegria para o meu pai. Então meu pai vai vir na nossa festa, vai aparecer no álbum de fotografia, depois você pode fazer o que você quiser. E vocês não vão acreditar. A moça em questão que ele estava apaixonado estava na festa. A moça em questão participava das festinhas da família, dos churrascos, né? Só que assim, vocês entendem, né? Como que a cara de pau, né? Vai, fica, se diverte. Uma colega de trabalho, trabalha lá comigo, né? Super fácil assim. E a música que tocava toda hora, sofando os teus olhos, sofando o teu sorriso, sou fã da tua boca, sou teu fã número 1, não era para a que estava casando, não era para a esposa, companheira, mãe dos filhos dele, não. A música era para a moça, a pessoa a quem o maridão estava apaixonado. Vocês acreditam nisso? Chocada, né? Gente, mas foi isto que aconteceu. 2011, mais ou menos por aí. Então, histórias como esta, iguais, um pouquinho pior, um pouquinho melhor, tá cheio. E a gente só ficava sabendo
depois, né? Quando ia entregar o álbum, quando ia entregar o serviço, né? Que as pessoas às vezes contavam. Muitos já tinham até se separado. Nem queria ver álbum, não queria ver nada. Nossa sorte é que naquele tempo, era o tempo dos cheques, né? Lembra? Os cheques pré-datados. E assim que a pessoa fazia o contrato, ela já dava os cheques, né? Então, gostou? É a vida. É a vida, é bonita, é bonita. Tchau. Só se rindo, compadre.